Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma vez para você, a gravação de um episódio maravilhoso do Líder Medcast. Como você sabe, quem compartilha Líder Medcast espalha a saúde. Cumprindo mais uma vez aqui o nosso propósito de trazer para você informação checada, informação real. Você sabe que a internet é recheada de situações, de notícias muitas vezes falsas, erradas. Então, nosso propósito é trazer para você informação checada através de autoridades nas mais diversas áreas. Nem pense em sair daí, assista até o final, compartilhe com quem você gosta, sua família, amigos. Afinal, saúde é um dos seus maiores patrimônios, sem dúvida. Já vai lá, se inscreve no canal, curte nossa página, tem no YouTube, no Instagram, no TikTok e várias outras redes sociais. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Mário Fuhrmann, cirurgião pediátrico, atende em alguns hospitais, no próprio Hospital Santa Marcelina, atende seu consultório, no Hospital São Cristóvão. E o nosso tema de hoje vai ser resgate aeromédico, resgate nas alturas, então, de pacientes que precisam e situação da qual o Dr. Mário já faz parte há muito tempo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Mário, à vontade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre um assunto que eu gosto muito, falar de resgate, falar de atendimento aeromédico, falar do próprio resgate. Então, é muito importante, isso desperta muita curiosidade das pessoas, é uma coisa que muita gente se interessa em saber e às vezes a pessoa quer saber como fazer parte, como entrar, como funciona. Então é um prazer estar aqui e eu agradeço muito a oportunidade que vocês abriram da gente estar aqui falando sobre uma coisa que é um assunto que eu particularmente gosto muito e faço há bastante tempo. Legal, vamos então, lá, Moisés, vamos então extrair as informações e as curiosidades do Dr. Mário. Dr. Mário, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Conta um pouco mais, de pontapé inicial, como que surgiu o resgate aéreo em São Paulo? Então, para poder falar sobre especificamente o resgate aéreo, eu vou começar contando um pouquinho da história do resgate, né? Então, no final da década de 80, lá por 1987, o bombeiro começou a ver que eles muitas vezes tiravam vítima das ferragens, faziam salvamentos e tinham dificuldade de chegar com essa vítima até um hospital. Então, muitas vezes essas vítimas chegavam aí no banco de trás de caminhão até o hospital. E isso era uma fraqueza. E aí, os coronéis da polícia, do bombeiro, se juntaram com alguns médicos do Hospital das Clínicas e foram para a França aprender o que era o atendimento pré-hospitalar. E eles se basearam no SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico da França, que hoje é o comum na Europa, e, baseado nisso, criaram ou trouxeram para cá um modelo de atendimento pré-hospitalar. O SAMU em resgate é modelo francês? Veja bem. Eu não falo francês, mas chama SAMU, ou alguma coisa assim. Mas o modelo francês... um modelo que é vigente na Europa, e na França principalmente chama SAMU. Okay. Tá? É diferente do que é SAMU aqui, tá? A gente vai chegar no SAMU daqui. Okay. Mas esse serviço de atendimento pré-hospitalar tem a grande peculiaridade de, assim como é aqui, ter a presença do médico nas ocorrências mais graves e de socorristas nas ocorrências de menor gravidade. Esse modelo foi o modelo que foi implantado aqui. Então, em 1989, tá, houve a implantação oficial do sistema resgate, que é uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e, na época, a Secretaria da Saúde. Isso nós estamos falando de São Paulo? Estamos falando de São Paulo. Do Estado de Capital. São Paulo. Do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Tá? O sistema resgate, nós estamos falando sempre Estado. 89. Tá? 1989. Então, em 89 você tinha o CIAT em Curitiba, você tinha o sistema resgate em São Paulo e você tinha mais um sistema de atendimento pré-hospitalar, que agora me foge aqui na memória quem que era, mas eram 3 que tinham mais ou menos nessa mesma época. Então, só para você que está aí entender, antes de 89, um acidente São com Paulo, vítima grave, tinha que chegar lá o bombeiro, a polícia e colocar num Fusca ou num esperar caminhão. uma ambulância da prefeitura, que eram ambulâncias brancas do INAMPS, por exemplo, ou do NPS. Perfeito. Que era o sistema de saúde da época. A qualidade do trabalho era um serviço que tinha para de aquele carregar. momento. Então era o serviço de carregar a pessoa e levar. Porque quando veio a implantação do sistema resgate, vieram protocolos. Então, aprendeu a colocar colar cervical, aprendeu a imobilizar prancha. Então, tornou o que era um serviço de transporte, então pega e carrega,
virou um serviço de vamos atender e chegar com esse sujeito no hospital ou com essa vítima no hospital numa condição melhor. Então, o sistema de resgate, além de resolver o problema de chegar até o hospital, passou a dar um atendimento para essa vítima para ela chegar no hospital de alguma forma estabilizada. Então, Com condições de ter sua vida salva. isso. Então, esse foi o primeiro passo. Feito isso, provavelmente em 90 ou 91, o Águia atendeu a primeira ocorrência, ou fez o seu primeiro transporte de vítima, né? Foi uma ocorrência na Marginal que levou para o Hospital das Clínicas. Então, Aí essa já o transporte ocorrência, aéreo, o resgate aéreo. e aí Em foi 90. a primeira vez que houve o resgate aéreo. Então, O Águia é um helicóptero 89. da polícia. O Águia é um helicóptero da Polícia Militar. Ele é operado pela Polícia Militar. Tá? A Polícia Militar tem aí 20 e poucas aeronaves, né? E todo dia em São Paulo tem pelo menos uma aeronave que é destinada ao resgate aeromédico. Tem uma que fica guardada para uma ocorrência. Ela está aguardando lá em prontidão, ela está pronta para decolar a qualquer momento para uma ocorrência de resgate aeromédico. E o Águia tem sempre um médico. Sempre tem um médico. Sempre tem um médico. Porque aqui você acabou de explicar, nas ocorrências menos graves só vai o socorrista. Vai o Só socorrista, não, né? que no caso vai é o bombeiro. socorrista, o bombeiro militar. Aqui vale uma coisa interessante, né? Todo mundo que vê o Datena e vê o pré-hospitalar gosta de falar os paramédicos do Corpo de Bombeiros já estão lá. Gente, eles não são paramédicos, eles são bombeiros, tá? O nosso modelo de atendimento não tem a figura do paramédico. Tem nos Estados O paramédico Unidos, né? existe nos Estados Unidos, que é um curso de formação superior, e ele se torna paramédico. Então, nós não temos nem legislação e nem formação para Nem paramédico no existe Brasil. essa profissão aqui. Aqui não existe. Aqui você tem um socorro, você tem o técnico de enfermagem, você tem o enfermeiro, você tem o socorrista, que muitas vezes é um auxiliar, um técnico ou um enfermeiro que tem essa formação, e você tem, evidentemente, o enfermeiro e o médico que acabam fazendo para hospitalar. Da Atena, para de falar socorrista, então. Não, Não, para de falar paramédico, Os desculpa. paramédicos do Corpo de Bombeiro, eles não existem. Para de falar Eles são paramédico. Não bombeiros, existe essa classificação. Então a gente não tem paramédico No Brasil. aqui. Então isso é uma coisa que é uma coisa que, por ser comum, acabou se tornando livre aos nossos ouvidos, mas é uma coisa que a gente não tem. Não, Uma quem profissão que chega a gente lá não- na realidade, não nos existe. acidentes menos graves, são socorristas. São os socorristas e do com SAMU, os mais graves com são, médicos. isso, ou são os bombeiros, e aí pode ter médico enfermeiro, ou só enfermeiro, enfim. E na hora, quem decide qual é. Porque assim, tem várias gravidades nas estradas ou na marginal. E quem chega lá em primeiro, quem que decide se vai usar um resgate aeromédico ou vai ser apenas uma ambulância que hoje são Isso. outras ambulâncias, ou vai precisar de uma ambulância UTI com médico, sem médico? Quem que toma essa decisão? Só para quem está nos ouvindo lá entender Então, assim, bem isso. primeira coisa interessante aí, tá? Você tem hoje, na cidade de São Paulo, ou dentro do estado, você tem SAMU, que é uma iniciativa ou uma política de saúde do Ministério da Saúde, que tem parcerias com os estados e com os municípios, e você tem o Corpo de Bombeiros e o GRAU, que são estado, tá? O grau Agora, é o. o GRAU é estado, são os médicos e enfermeiros que tripulam as viaturas do bombeiro. Sim, mas o grau, a sigla grau Grupo de Resgate e Atendimento à Urgência, Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências. tá? Não Então, só o aéreo, Não só o aéreo. O grau Então, envolve eu ambulâncias. mesmo dou plantão terrestre e do plantão aéreo. dentro do grau. Dentro do grau, conforme uma escala de plantão. E aí, dentro da sua pergunta, quando a ocorrência chega via o 93, que é a central do bombeiro, Essa é uma dúvida importante Tá. também. Qual o número que o cidadão deve ligar, aquele que chega ali na cena? Porque tem uma dúvida. Tem um 90, um 92, um 93. o 90 é a central da polícia, Sim, o que Copom, hoje é o Copom, que hoje é integrada com o 93, que é a central do bombeiro. Então, tanto o 93 como o 190 caem na mesma central. Já o 192 é a central do SAMU. Então, se você precisa de um serviço de ambulância, uma ocorrência clínica ou alguém que passou mal, você vai ligar o 92. Se você tem aí um caso de vítima presa na ferragem, que envolva salvamento, você vai ligar o 93, que é o Corpo de Bombeiros. Tá, então, intercorrências não graves, clínicas, vamos dizer assim. Pode ser grave, uma Pode ser parada grave cardíaca também, um infarto, mas um infarto, mas você vai ligar o 92. E Mas para os resgates, um 90, um 93. 193.
embora a central seja junta, se é para a gente orientar, é 193. Perfeito. Tá? Mas claro que se ligar no Mas 192 vai ser ser direcionado atendido. também. E se ligar 192 vai ser atendido também. Claro. Tá? Então não é que alguma coisa que não vai... Porque eles também têm os protocolos de atendimento. Sim. Então, se for uma ocorrência, por exemplo, que ele precisa de um salvamento, ele vai solicitar apoio para o bombeiro e vice-versa. Os dois trabalham... Cada vez mais a intenção é que trabalhem de formas combinadas. Tá? Mas caindo a ocorrência, por exemplo, você vai ponderar distância, situação, gravidade, possibilidade de acesso das viaturas. E o primeiro grande objetivo de se acionar a aeronave é que um médico chegue até o local. Então, Então- Mário, você falou, vai ponderar, ok. Mas só para ele entender, quem vai ponderar? Porque teve um acidente. 15 segundos depois já tem curiosos. Né? Como é que ótimo. funciona essa Nossa, dinâmica? Eu tenho né? que agradecer a sua pergunta, foi perfeita. O que é que acontece? Ó? Não basta você ligar, pegar o telefone, ligar e falar, olha, teve um acidente. Teve um acidente? Não diz nada. Ah, teve um acidente na Marginal. Gente, a Marginal tem 30 quilômetros. Tá? São 6 faixas. Então, 25 pontos. então, assim, a pessoa que se propõe a ligar, ela tem que dar as informações corretas, suficientes para quem atende saiba número de vítimas, Atenção. se tem vítima consciente ou inconsciente, se tem grandes sangramentos ou não, se é um acidente de trânsito, se a vítima está na ferragem ou não. Tem que saber dizer. Então, olha, eu estou na Marginal, entre a ponte do Limão e a ponte da Casa Verde, sentido Ayrton Senna ou sentido Castelo Branco, estou na pista central. Por quê? Porque o resgate precisa chegar. Só que, doutor Mário, eu, por exemplo, não sou médico, não sou da área. Se eu ver algum acidente, para mim já vai ser trágico se tiver uma perna quebrada. Como que eu vou passar essa gravidade, Boa um pergunta. desespero no Você calor consegue dizer se a pessoa está acordando ou não. Isso você consegue dizer. Se a pessoa está consciente ou inconsciente. Quais são as perguntas? Se tem um... São essas. Na verdade, a primeira, quando a pessoa liga, a primeira coisa que tem é ver o local. Então, ele vai tentar, o atendente vai tentar tirar de você o melhor local ou o máximo de informações possíveis daquele local. Depois disso, ele vai começar a perguntar número de vítimas e ele vai começar a extrair de você se a vítima é consciente ou não, se tem muito sangue ou não, se tem um osso para fora ou não, tá? E geralmente essas ocorrências não é uma chamada. Várias 10 pessoas chamadas, ligam. Da mesma E ocorrência. aí, da mesma ocorrência. E aí o que acontece? Quando ele vai gerar essa ocorrência, que está no setor de atendimento e vai para o despacho, ele já está juntando. Ou outras atendentes atenderam a mesma ocorrência Tá e vão filtra- como se juntando estivesse lá. filtrando já. Vão juntando informações. Então, você tem a informação de um, a informação do outro, e você consegue aí saber local. Tanto que às vezes a gente tem ocorrência que é na Marginal 50 metros antes ou 50 metros depois de tal ponte. Por quê? Porque depende de onde a pessoa vê, depende de onde ela está, depende da percepção. 50 metros, para quem está de carro, é subjetivo. É perto de tal ponte. Então, são Esquerda, coisas que direita, às vezes. São coisas que às vezes a gente vai ter essa distócia, né? Mas isso não atrapalha o atendimento. Agora, desde que a pessoa consiga dar as informações, e claro, o atendente vai filtrar isso. Assim como a situação da vítima. Então, olha, eu tenho 3 vítimas, uma está inconsciente. Eu tenho vítima que está presa dentro do carro. Eu tenho vítima que tem osso para fora, tem muito sangue aqui. Sangue é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Sim. Então todo mundo sabe, olha, tem um monte de sangue aqui. Né? Então isso são coisas que vão denotar gravidade. E aí pondera-se também. Olha, eu tenho um acidente na Marginal num domingo, 8 horas da manhã. A viatura terrestre vai chegar, vai transportar. Domingo, 8 horas da manhã, não tem ninguém na rua. Tem que ser um sistema muito bem planejado. Sim. Porque o processo, ainda mais na cidade de São Paulo, com esse trânsito, para chegar 10 ligações para o atendente, para ele poder filtrar e passar... Porque o que acontece? Isso, quando cai um acidente, ele não vai esperar 10. Ele monta o talão dele, ele manda para o despacho. Enquanto isso, alguém está atendendo. Vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. Porque o tempo, então, assim, o tempo é fundamental, né? O bombeiro, da hora que ele é acionado no quartel. Então, a central manda soltar a viatura. Soltou a viatura, em menos de 1 minuto, essa viatura está na rua para atender.
né? O bombeiro chega aí em qualquer lugar em torno aí de 7 minutos, mais ou menos. É muito rápido. É muito Na rápido. cidade de São Paulo. Se bem que para quem está lá na rua esperando, demora. Sim, realmente. Né? Então a sensação que você tem é que demora uma eternidade. Mas na prática, ela deve demorar em torno de 7 minutos. A gente sempre ouviu, né, da grande qualidade que hoje tem o SAMU, o serviço de resgate e atendimentos à urgência em São Paulo. O tempo médio, a gente ouve falar que é um dos melhores do mundo, né? Que é nível primeiro mundo, continua assim. É que existem algumas dificuldades, tá? Então, existem algumas dificuldades de logística, existem, evidentemente, a distribuição das estações do bombeiro, das bases do SAMU. Então, tem algumas questões de logística, evidentemente, que podem alterar pontualmente um ou outro. Agora, quando a gente fala de média, o nosso tempo de resposta é muito bom. Outra coisa, já que nós estamos falando sobre isso, sobre o resgate, sobre a ligação, sobre o acidente, sobre o curioso, tem uma coisa que a gente não deve, acho que o Dr. Mário pode explicar melhor, mas tem também aquela questão onde o que vai ligar, quem vai ajudar a socorrer, tem que colocar a sua vida em primeiro lugar. Né? O que não pode é o cidadão comum que está ali passando, por exemplo, um acidente na Marginal, tentar correr ali para o local, exatamente, colocar a sua vida em risco. Então, isso continua sendo a condição número 1. Né? Antes de tentar socorrer o outro, não se coloque o risco, porque nada pode superar isso. Não importa. Se você vai se colocar em risco, naquele momento, infelizmente, você vai ter que tomar uma outra atitude para... Isso é a primeira premissa. A primeira regra... Quando o médico chega para trabalhar lá, a primeira coisa que ele vai aprender é assim, o médico entra quando a cena é segura. Mesmo o médico, né? Eu estou ainda falando do cidadão. Né? Então, o médico vai entrar quando a cena é segura. Claro que a cena pode se tornar segura para mim antes do que para um cidadão normal, porque eu vou ter capacete, eu vou ter capa, eu tenho luva, eu tenho treinamento, eu tenho condição muitas vezes de me expor a um risco maior. Mas mesmo assim, eu só vou entrar, por exemplo, numa situação de emergência, de um desabamento, ou até de um acidente com ferragem, quando o bombeiro falar, doutor, pode entrar. Claro. Porque é o momento que essa cena ou tem uma condição, pode até não ser segura, mas é ao menos controlado o suficiente para a gente poder entrar e tirar a vítima lá de dentro. Eu falo pro cidadão que está ali ouvindo não se empolgar e achar que ele pode correr, atravessar a Marginal para ajudar um atropelamento do outro. Sim, perguntar. Não, existe muito. Existe. Esse caso é caso que deve colocar dentro do carro e correr para o hospital. E existe também. São duas coisas assim interessantíssimas. Então, a primeira é o sujeito vê o acidente e ele se sente movido. O brasileiro, no geral, os povos latinos, mas o brasileiro é muito legal porque a gente vive isso todo dia, ele se solidariza. Então, recentemente nós estamos aqui com essa ocorrência no litoral, de um desabamento com 60 vítimas já, né? E o que a gente vê? Populares tirando gente, populares ajudando, populares sempre lá presentes fazendo. Então, assim, será que é seguro para que essas pessoas todas estejam lá? Talvez não. Quer dizer, hoje com o bombeiro lá, com tudo lá, a situação é segura e controlada. Mas no começo, antes que o bombeiro estivesse lá, muita gente foi tirada por um vizinho, por uma pessoa que estava lá passando, viu aquilo tudo e tirou. Que eventualmente talvez seja um desses 60. O povo é um povo solidário. Sim. E isso tem uma grande vantagem, um grande bem para nós dizer que somos solidários. Mas é um problema a hora que a gente pensa na segurança dessa pessoa solidária. Essa pessoa solidária está se expondo. Ou até a técnica para poder tirar, pode machucar. Sim, mas também é meio de fortuna, né? Então Sim. Você está lá, é a opção que você tem e o cara acaba te tirando. Eu que também, Moisés tinha falado agora há pouco, daquela empolgação de tirar de qualquer forma também, né? Isso existe. Da ferragem. Que é o cara que transporta. Isso é muito comum em acidente com criança hoje. Eu tenho o viés de ser cirurgião pediátrico e aí o que a gente vê? A emoção das pessoas com criança é muito maior do que com adulto. Então a tendência de você ser acionado, às vezes a gente aciona todas as viaturas e vários recursos para atender um atropelamento de criança e quando a gente chega lá a criança foi transportada. Eu já cheguei a sobrevoar várias ocorrências que a gente vê os carros lá, o pessoal do policiamento e via rádio você vai, não, já foi socorrido. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter paz naquele momento, tranquilidade naquele momento, discernimento, ou a gente pode chamar como quiser, de esperar o socorro, porque vê uma criança e a emoção delas é muito maior do que qualquer razão, eles acabam socorrendo e às vezes socorrem até para locais inadequados, tá? Mas eles são movidos por uma ansiedade enorme e é o desejo de ajudar. Então você também não pode... o que a gente pode orientar,
Mas a gente não pode deixar ou recriminar de nenhuma forma, porque eles fazem isso na melhor das intenções. E complementando o que o Dr. Mário falou, na realidade, na grande maioria das vezes, quando uma pessoa inexperiente, não bem treinada, tente ajudar em uma situação, sobretudo as situações de acidentes graves, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Sim. Porque, só para dar um exemplo da coluna cervical, por Não, e exemplo... até uma coisa interessante é que, desculpa te interromper, Imagina. mas assim, um socorrista acidentado é uma segunda vítima na ocorrência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, Sim, aquele claro. cara, como você citou, que atravessa a marginal correndo porque vê um acidente e quer salvar alguém, ele pode não salvar, ele pode não atender de forma adequada, mas ele pode ser atropelado também. E aí eu tinha lá uma vítima para atender e agora eu tenho duas. Então isso muda completamente o cenário e o desenrolar da minha ocorrência. A ocorrência chegou para um. Sim. O veículo foi para um, o TI O meu móvel foi recurso é para um. O recurso é para um. E aí esse recurso vai depender, evidentemente, de quem ligou, como ligou, e vai chegar esse recurso lá. Quando o resgate é aéreo, de onde sai a aeronave aqui de São Paulo? Campo de Marte. E outros lugares? Só Campo de Marte, exclusivamente? Congonhas? Campo de Marte, Campinas e São José dos Campos. Campinas Então, hoje, de prontidão o tempo inteiro, você tem, dentro do sistema, 3 aeronaves prontas para pré-hospitalar. Campinas, São José dos Campos e São Paulo. Em São Paulo sai do Campo de Marte. Em São Paulo, como é a sede do Comando de Aviação da Polícia, existe a possibilidade de uma segunda aeronave. Então, eles conseguem pegar um médico que está lá, que é um quartel da polícia, que tem médico, e conseguem montar uma segunda aeronave num dia. Isso é possível. No Campo de Marte. No Campo de Marte. Mas Campinas e São José dos Campos é uma aeronave só. Agora, você havia comentado agora há pouco, Mário, que a viatura consegue em 1 minuto já estar na rua, né? Isso. E o helicóptero respeita mais ou menos a mesma Então- lógica? Imagino que não, Não, Plano de voo. não Mas precisa. Não? Não, é assim. Até pra gente que... eu, quando comecei a voar, eu já trabalhava no resgate há 5 anos. Então, o começo é muito estranho, porque existem muitas regras aeronáuticas, existem muitas normas aeronáuticas que são seguidas. Tá? A asa fixa tem muito mais regras ainda, obedece muito mais coisas e tem uma versatilidade muito menor do que a asa rotativa. A asa fixa é avião. O avião ele voa, a gente fala assim, completamente dentro da casinha. Então ele tem uma rota certa, uma aproximação certa, o local certo, ele sai de um lugar, vai para o outro e acabou. a gente espera que sim. E ele tem assim, você sabe que ele tem opções já determinadas. Então quando ele decola, ele já sabe para onde ele vai e ele tem opções que se não der certo, para ele ir para outro lugar. A asa rotativa, o helicóptero, ele tem uma versatilidade muito maior. É uma aeronave extremamente versátil e que tem uma gama enorme de possibilidades. Ainda assim, vocês sabem, a gente tem em São Paulo uma das maiores frotas de aeronaves, né, de helicópteros, então o tráfego aéreo em São Paulo é extremamente carregado, né? E para isso os helicópteros voam em rotas. Claro que o Águia, né, a aeronave da polícia, tanto em missão policial como em missão de resgate aeromédico, ele acaba burlando, entre aspas, ou ele tem a possibilidade de, com autorização da torre ou com autorização do controle, Naquele mesmo momento. Ele está voando e Por fala, prioridade. olha, eu preciso de daqui para lá e cruzar, e você está falando positivo, pode fazer. Tá? Essas rotas que você falou são como se fossem Ruas. estradas virtuais. Isso, como se fossem estradas virtuais. Então ele pode burlar isso porque ele está numa situação de emergência, ele tem prioridade. Os outros helicópteros Agora, voam dentro dessas rotas voam dentro das rotas fixas. Agora, baseado nisso, ele tem um tempo para acionar a aeronave. Quando a aeronave está acionada, ele vai pedir autorização para a torre, pede autorização da torre, para daí poder se posicionar e decolar. E gasta quanto isso mais dá ou menos? de 2 a 3 minutos. Que é bem pouco, né? É bem pouco. Eficiência incrível. A equipe já está de prontidão. Não, e assim, a equipe está de prontidão, Sempre. todo mundo lá pronto para decolar. Então, quando você chega no quartel de manhã, enquanto o médico vai lá, checa o material. A gente fala, checar a mala. Então, eu vou checar tubo, laringoscópio, eu vou checar o material médico, a mala de via aérea, alguns psicotrópicos. O enfermeiro, material de acesso venoso, droga não psicotrópica, reposição volêmica. Aí tem o cheque da aeronave para o enfermeiro, para o médico, que vai checar monitor, respirador, oxigênio. Aí tem o cheque da aeronave, o piloto, o copiloto, os mecânicos.
Tá? Então, checou tudo, tá todo mundo pronto. Isso faz todo dia, logicamente. Todo dia de manhã. Desfibrilador tem pro médico? Tem. Com certeza. Né? Tem. Isso fica fixo já na aeronave. A gente carrega, porque às vezes o que acontece? A aeronave é um espaço restrito, confinado. Então, as manobras são feitas antes de embarcar a vítima. A gente pode conversar depois a diferença de resgate aeromédico para o transporte aeromédico, e aí tem algumas coisas que vão ser diferentes e vão pontuar algumas diferenças. Mas, geralmente, a gente vai atender a vítima no chão ou dentro de uma viatura, mas vai embarcar na aeronave na hora de decolar. O primeiro preposto, o primeiro motivo de você empenhar a aeronave é levar o médico até a ocorrência. Você levou o médico até a ocorrência. Tem possibilidade de levar para o hospital? Ótimo, a gente vai levar. Não tem possibilidade de levar para o hospital? O médico e o enfermeiro vão ficar, vão atender, vai ter reste para algum lugar e a aeronave vai voltar. Então, o primeiro grande objetivo é levar médico e enfermeiro. Fez isso, tem possibilidade de levar a vítima para o hospital? Excelente. Graças a Deus, felizmente, a grande maioria dos casos, a gente vai levar a vítima para o hospital de aeronave. Agora, já aconteceu de não levar. Já aconteceu de eu ficar de ir terrestre, a aeronave vai embora e você se vira para chegar num hospital, eu levar a vítima para o hospital. Tem várias condições. Também depende do hospital se tem heliponto. A gente tem os hospitais que são referências com heliponto. O Hospital do Mandaqui, em São Paulo, o Hospital Mário Covas, em Santo André, e o Hospital das Clínicas. Esses 3 têm heliponto. Tá? Agora, eu tenho condições que eu não posso voar. Então, essa época, por exemplo, se fechar o tempo, o Águia faz voo visual. O Águia não voa por instrumento. Então, se fechar o tempo, cair uma tempestade, eu não tenho condição de voar. Então, é um limite para a operação. Então, se ele for e cai uma tempestade no meio, aí acaba tendo que dar outra Vou condição. voltar, vou esperar abrir o tempo de novo, né? Então, claro, é função do piloto evitar que a gente fique numa situação crítica. Então, vai voltar antes. Não, a gente cai naquela questão do socorrista que vira a vítima. Né? Não, a gente vai voltar antes. Então, se não tem condição de chegar, nós vamos voltar antes. Ninguém vai expor para um voo inseguro. É uma pergunta meio de quem não é da área mesmo, mas existe então, como você estava falando, um helicóptero sempre à disposição nessas 3 bases, um em cada uma, é isso? Com a equipe já preparada. E na média, né, para explicar para quem está ouvindo, do campo de Marte, é acionada quantas? O aeromédico, esse resgate, no caso, é acionado uma vez por semana? 2 por dia, em média. 2 por dia, todo dia. dia. Em média. É muita então, coisa. Eu já voei, nenhuma vez num dia. Sim, em média. Mas já voei 6 vezes no plantão. Muita coisa. Você não achou também? Então, E quanto tempo é o plantão? 24 horas? 12 horas? do nascer ao pôr do sol. Ok. Então, embora a aeronave... 12 horas. Peraí, então Sim. 6 voos em 12 horas. Mais ou menos. Já aconteceu, mas a Já média... aconteceu, sim, a média é 2. mas a média Sim. é 2. E aí a grande questão a aeronave pode voar à noite, desde que tenha a condição visual, que é a restrição que ela tem. Mas o pouso do aeromédico, que é feito na rua, só pode ser feito durante o dia. Então, a operação aeromédica desse formato é do nascer ao pôr do sol. A noite acaba sendo... Não tem onde Na pousar. época que a gente tinha horário de verão, por exemplo, você chegava no quartel às 6 da manhã e ia embora às 8h30 da noite. Então era um plantão que dava mais de 12 horas. Aí chega no inverno, tem o dia do solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. É um plantão Você mais dá um tranquilo. plantão das 7 às 5, ou das 8h30, das 7 e pouco às 5. Então, o que manda é o sol verdadeiro, não o isso, horário. porque é a possibilidade que você tem de fazer o pouso fora do ambiente, que é o pouso Zulu, que eles falam. É uma área não homologada para pouso. É pousar na rua, pousar numa esquina, numa praça, num campo, numa quadra. Isso você só pode ter essa operação durante o dia. E aí o cidadão, quando ele está fora desse período, vai ter que usar o resgate terrestre. Vai, e aí você tem o resgate, que é a unidade de resgate, e você tem as unidades de suporte avançado. E quando eu estou falando de São resgate, terrestres. você ainda vai contar para nós a diferença entre o resgate e o transporte, né? E o aí, socorro e o transporte, isso. que são Então, coisas diferentes. A gente tem, quando a gente fala dos equipamentos de resgate, você tem uma unidade de resgate, que é uma viatura tripulada por 3 bombeiros. Você tem uma unidade de suporte avançado, que a gente chama de USA, que é tripulada por um bombeiro, um médico e um enfermeiro. A aeronave nada mais é do que uma unidade de suporte avançado, só que ela é tripulada por um piloto, um copiloto e médico e enfermeiro.
Então, é uma viatura de suporte avançado, como as terrestres. A única diferença é o tipo de transporte que a gente vai fazer. No caso do Águia, por exemplo, o Dr. Mário foi até o local, desceu, conseguiu deixar o senhor no caso, e independente se o Águia voltar ou não voltar com o paciente, o seu trabalho é feito lá na hora já no terrestre, é durante o terrestre no Águia, ou durante o terrestre e também na ambulância? É desde o início que pisa junto à vítima? Explica melhor o que você quer Perdão. perguntar. O seu atendimento médico começa assim que desceu da aeronave, no Águia, por exemplo. Já começa a atender na rua, independente na verdade, se for assim, voltar de Águia ou de ambulância. Isso, mas aí tem uma coisa interessante, tá? Ou é o pré-hospitalar, diferente de você estar dentro do hospital e fazer uma cirurgia, você chega numa situação aguda, você chega numa situação de emergência que você tem que ter habilidade muito rápido, você tem que chegar lá preparado de alguma forma. Então, no Águia, por exemplo, já que você citou, tá? Quando eu embarco na aeronave, eu já estou pensando. Eu tenho que pensar que eu sou tripulante, eu tenho que pensar obstáculo, eu tenho que pensar pássaro, eu tenho que pensar outras aeronaves que podem estar vindo, não coordenada. Mas eu tenho que pensar qual a ocorrência eu estou indo. A hora que eu estou pensando qual ocorrência eu estou indo, então eu penso, é um atropelamento na marginal, tá? Eu estou pensando, uma vítima que está atravessando a marginal, que é uma pista, são 6 pistas, velocidade máxima de 90 km por hora. Quer dizer, eu já estou esperando uma vítima extremamente grave. Tá? Quando chegou a ocorrência, que a gente avista a ocorrência antes de pousar, o piloto vai escolher o local de pouso e, evidentemente, a gente tem que ajudar a escolher o local de pouso, assim como a gente vai ajudar no pouso na hora de colocar a aeronave dentro daquele espaço. Eu também estou olhando a vítima para ver se quem está atendendo está fazendo massagem cardíaca ou se está imobilizando, porque eu sei que eles seguem um ABC do trauma, eu sei que eles seguem uma sequência de atendimento. Então, dependendo do que eles estão fazendo, eu consigo imaginar mais ou menos a gravidade dessa vítima. Aproveitar essa fala antes que o senhor termine e me responder essa resposta. Qual que é o ABC do trauma para A é via aérea, B respiração, C circulação, D é o déficit neurológico e é a exposição da vítima. Então, no A, eu vou ver se ela respira e vou ver se a via aérea dela está pérvia. No B, eu vou ver a qualidade dessa ventilação, a qualidade dessa respiração, vou ver se tem alguma lesão grande do tórax. No C, eu vou ver o status circulatório, tá? Ver pulso, ver se tem uma grande hemorragia. No D, eu vou ver o status neurológico, tem uma escala que chama escala de Coma de Glasgow, a gente vai ver o status neurológico dessa vítima. E no E, vai fazer a exposição da vítima. Então a gente tem aí alguma noção. Eu pulei o X, agora, antes que alguém me corrija, né? Eu pulei o X porque hoje o PHTLS é X, ABCDE, mas é que o X é o tratamento da hemorragia sanguinante. Então, muitas vezes a primeira coisa que é feita é já fazer esse X, então por isso que eu não vou chegar e não vou ver ninguém fazendo um torniquete, quer dizer, ele já vai estar lá. Tá? Mas eu consigo ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo de olhar ou de olhar lá de cima. Porque a hora que a aeronave está entrando para o pouso, eu tenho que me preocupar com o pouso, ajudar na posição da aeronave, que é a função. A hora que acaba de pousar, a gente ainda vai desembarcar até garantir a segurança da aeronave e só quando o copiloto desembarca e autoriza a gente que nós vamos aproximar da vítima. Então, existe um exercício mental antes de chegar na vítima. Existe um pré-atendimento mental, quer dizer, o que você vai fazer, o que eu vou encontrar, será que eu vou encontrar isso, será que eu vou encontrar aquilo, para quando você chegar na vítima, ou quando você chegar no atendimento, você ter proficiência rápida e tomar decisões rápidas nesse atendimento. Porque a gente é sempre uma luta contra o tempo, né? Então, o atendimento ao politrauma segue um conceito chamado Golden Hour, que é a primeira hora de atendimento desde o momento da ocorrência até chegar no hospital. Então, essa primeira hora, essa Golden Hour, começa no momento do acidente e em 1 hora essa vítima tem que ter tratamento definitivo. Tá? E os primeiros 10 minutos dessa hora, são 10 minutos de platina, são destinados ao atendimento pré-hospitalar. Tá? Então eu teria só 10 minutos da hora do acidente para chegar com essa vítima no hospital. Então é uma luta contra o tempo. Tá? Tanto que às vezes a gente chega com vítimas no hospital e aí vai para o centro cirúrgico, desembarca direto a vítima no centro cirúrgico, porque às vezes são lesões que, se essa vítima não tivesse sido socorrida rápido, provavelmente ela
morreria no local. Doutor Mário, se recorda do seu primeiro atendimento? Recordo. fala um pouco dele pra gente. Essa é boa, né? Como eu falei para você, a primeira ocorrência que eu atendi foi terrestre, tá? Então eu comecei em 2004 no resgate, era à noite, e a ocorrência me marcou muito porque tinha lá umas 4 ou 5 vítimas e foi um boliche numa festa na Zona Norte. E foi um negócio que me marcou. Um atropelamento. Mas eu falei boliche porque assim, o cara veio e levou várias pessoas. E assim, foram múltiplas vítimas. A enfermeira, minha amiga, a gente conversa até hoje, o bombeiro que estava com a gente já aposentou, mas foi uma coisa que marcou muito e foi a primeira. Tá? Qual ano? 2004. E como é que foi essa? Pode contar um pouco? Nós chegamos na ocorrência, já tinha viaturas de resgate lá, tá? E quando nós chegamos, vimos múltiplas vítimas, eu falei, e aí? Quer dizer, o exercício mental tava tipo... Deu um bug. Bugou, porque eu esperava atender 1, 2, mas quando chega lá 3, 4, você perde um pouco, tá fora da sua expectativa, né? E sai do flow, né? A gente faz, quando o médico entra para trabalhar com a gente, ele passa um período atendendo com outro médico. Então eu tinha passado esse período, tinha atendido 1, 2 vítimas e tinha sido tudo ok, quer dizer, tá tudo certo, eu tô pronto para começar. E aí, de repente, no meu primeiro plantão solo, eu me deparo com uma ocorrência dessa, né? Mas assim, o que mais pegou realmente foi a questão de ser de noite, ter um monte de vítima, todas vítimas jovens, porque quem estava à noite na rua, né? Então eram jovens. Mas, felizmente, a gente conseguiu aí desenrolar, atender 1,5 por vez, né? Porque você estava atendendo um, já olhando o outro. Aí pedi para os bombeiros colocarem as vítimas uma do ladinho da outra, para que a gente pudesse ter proficiência de atender, porque não ia dar, e até que chegou. Mas chegou apoio, né? Veio outras viaturas, veio outro suporte avançado para ajudar também, e a gente conseguiu desenrolar. Mas você foi o primeiro médico a chegar médico a chegar no local. Que teste de fogo, hein? Teste de fogo. E tem algum, vocês como médicos do Águia ou desses outros, todos chamam Águia, todos da polícia? Na verdade, assim, vamos lá. Os médicos são do grau. No Águia voa o médico do grau e tem o médico da polícia que voa também. Tá? Sim, e como médico sem ser da polícia, vocês têm treinamento de voo também? Você falou que você tem que ajudar a pousar. Tem, então assim... Acho que eu vi uma vez já uma questão da cauda. Isso, Então assim, você faz... Quando você entra para o grau, você faz... O bombeiro dá treinamento, você tem lá noções de tirar a vítima, noções de transporte de vítima, noção de desencarcerar. Não que você vá fazer isso, você tem que ter noção do que vai acontecer para poder também não ser um peso morto na ocorrência. E está habituado com as coisas. Então, a gente vai fazer vai acostumar, por exemplo, com altura, que é uma coisa que muita gente tem medo, né? Tem restrição. Então, você vai lá no quartel, o bombeiro vai fazer você descer um rapel, fazer alguma coisa. Isso faz parte, é uma ambientação que eles falam, né? E para poder ir para o Águia, você vai fazer o curso que a polícia, o comando de aviação, dá para os médicos. Então, existe uma certificação, existe uma habilitação, você vai fazer um curso, tá? Nesse curso eles vão falar sobre fraseologia. Então, eu não vou chegar assim e falar, Sidney, por favor, vire para a direita. Não, giro de cauda à direita. A resposta é direita, livre giro. Então, isso é uma fraseologia padrão que vai valer dentro da aeronave enquanto você está embarcado. Assim como conceito de como se portar na cabine, assim como a ambientação com a aeronave. Então, você não vai descobrir que a porta abre com um fechinho lá na hora da ocorrência. Então, você está lá ambientado com a aeronave, você conhece a aeronave que você vai voar, você testou a aeronave, testou fonia, você testou tudo, tá? E tem também a parte do pouso, que o pouso você tem que ter lá a fraseologia para pousar, para decolar, o que você está vendo, o que você não está vendo, né? Quando está pronto, quando todo mundo está pronto. Desembarque a baixa altura. Então, o helicóptero aproxima a uma determinada altura do chão e você desembarca. Tem possibilidade não só de desembarcar a equipe, mas também de embarcar a vítima, né? Isso é uma coisa que depende muito do piloto. Os pilotos são muito bons. Então, depende muito do piloto. Tem que ter o helicóptero realmente na mão para você poder fazer isso.
Se ele não conseguir tocar o solo, por exemplo. Não, ele não toca o solo. Sim, então, mas aí você consegue desembarcar. Ele consegue desembarcar. E embarcar E novamente. embarcar a vítima. Sem tocar o solo. Teve uma sem um ocorrência helicóptero ótima. tocar o solo, né? Teve uma ocorrência ótima uma vez. Sabe esses encontros de empresa, né? Então, Sim. a empresa pega, encontra todos os executivos, faz uma reunião e tal, e depois eles fazem uma atividade coletiva com a empresa. E aí, a atividade coletiva com a empresa foi alugar quadriciclo para os executivos andarem na Serra da Cantareira. E aí, caiu, quebrou a perna, fez uma fratura exposta, num lugar que não tinha sinal, não tinha acesso, as viaturas não chegavam. E aí, felizmente, um dos caras que estava lá conseguiu um sinal e mandou a localização por GPS. E aí nós chegamos pela coordenada geográfica na ocorrência. Aí chegamos no meio da Cantareira, em cima de um morro, o resgate, óbvio, não ia subir, e aí nós fizemos o desembarque a baixa altura, a aeronave aproximou numa pedra, fizemos o desembarque a baixa altura, imobilizamos, colocamos na prancha e tal, ele aproximou de novo na pedra, e aí entra a solidariedade, porque só eu e o enfermeiro a gente não ia conseguir embarcar, evidentemente, mas a solidariedade das pessoas, a gente pegou e embarcou na aeronave também, sem pousar, e levou a vítima para o hospital. Então, não era uma vítima de extrema gravidade, tinha uma fratura exposta, mas assim, precisava e era impossível uma outra forma de resgate. Então, entra até na questão de assim, quando se aciona a aeronave? Então, quando o recurso não chega, a necessidade de chegar ao médico, a impossibilidade. Então, é um dos motivos de se acionar a aeronave. Não deve ter caso que desça de corda, pelo menos aqui em São Paulo não, né? Em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, é Nos lugares mais difícil. difíceis. Né? Mas tem treinamento para isso? Então, é assim, ó. A gente faz treinamento de rapel da aeronave, tá? Mas não é uma coisa extremamente prevalente. Eu já fiz um voo, eu não fiz rapel da aeronave, mas eu fiz um negócio que a gente voa pendurado na aeronave, pelo lado de fora. Que nem chazinho, assim, sabe? Então, eu saí de um lugar para chegar em outro e atender a vítima, porque não tinha local de pouso e nem possibilidade de fazer desembarque a baixa altura. Então, isso eu já fiz. Mas não é uma coisa comum e... Esse resgate assim, aí, por exemplo, foi no interior de São Paulo? Cara, foi uma coisa assim, muito sui generis, né? Então, uma família resolveu ir para um parque, plotou no GPS o caminho mais curto e foi. Aí eles foram fazer um passeio e a estrada estava ficando ruim, a estrada ficou de terra, a estrada ficou fechada. E o rapaz que estava com a família no carro achou que ele estava indo para um parque no caminho mais curto, e era um parque desses parques rurais, né, se por assim dizer. Ele achou que ele estava indo muito bem, obrigado, até que ele atolou lá no meio da noite, e ele ficou perdido lá, tá? E aí a filhinha dele fez um broncoespasmo durante a noite, eles passaram a noite lá, e aí no outro dia de manhã ele tinha saído para andar, ele conseguiu um sinal e pediu socorro, tá? Olhando de cima, mata fechada, a gente não enxergava absolutamente nada. Quem efetivamente achou eles, tá? Foi um grupo de motoqueiros que estavam fazendo trilha, tá? E aí, o que acontece? Tinha 2 aeronaves naquele dia empenhadas nessa ocorrência, justamente para procurar e tentar fazer o salvamento, tudo, mas tinha essa informação de que a menininha tinha um broncoespasmo, né? Então, por conta disso, o comandante da operação achou que poderia lançar um médico, e aí fui eu e o enfermeiro. Doutor Mari, para o gerenciamento da emoção, você está sabendo de uma informação dessa, que tem uma criança com broncoespasmo, que está procurando essa adrenalina aí para gerenciar tudo isso? Tem um treinamento, eu sei, mas... A gente acaba... claro que existe, tá? Ninguém aqui é hipócrita de falar, não, eu estou acima da emoção. Sim, não, sim. Existe, e ocorrência com criança é difícil. É difícil, lembra que eu falei no começo, né? O popular socorre. Sim. Mas é difícil para o bombeiro também. Então você tem bombeiro que se submete, se expõe a um risco muito maior para chegar mais rápido, tudo isso. Então isso existe. Mas na medida do possível a gente tenta conter, porque você precisa ter segurança para a operação e você precisa chegar para atender de uma forma segura, de uma forma tranquila. Então isso é uma coisa que a gente tenta contornar. É da profissão. É da profissão. E aí você vai também pegando expertise para tentar administrar da melhor forma possível. Na hora lá, a adrenalina acaba, e a Sim. experiência, né, acaba virando mais uma vez o fluxo, né? Vai atender com excelência, porque aquilo já está dentro dessa... Mas tem, assim, tem histórias... Dessa experiência. Tem histórias que, assim,
extremamente interessantes com relação a isso. Então, uma vez nós fomos para uma ocorrência de afogamento, a gente pode contar a história, né? Claro. Fomos para uma história de afogamento, né? Vocês sabem que, assim, era um grupo de crianças acho que de uma igreja, se não me engano, tá? Alugaram uma chácara para frente de Aldeia da Serra, perto de Cotia, lá para frente. E aí eles fizeram uma festa para essas crianças, né? Então, um encontro das crianças. Nesse lugar tinha piscina, tinha um lago, tá? Uma das crianças caiu no lago. Aí começa as sortes da vida. Um bombeiro, aposentado, estava lá para cuidar das crianças. Tirou a criança da água em parada. Estava afogada, parada cardíaca. Aí chegou viatura local, começou a fazer manobra. Acionaram o socorro. Dava 20 minutos de voo até esse local. Nós fomos. Agora, por mais que você vá para um lugar distante, você precisa ter parâmetros. Então, assim, coordenada, nem todo mundo te passa uma coordenada geográfica, então você tem referências. E aí, essa chácara, ela não vale. E aí, mais uma vez, esse bombeiro aposentado teve uma luz, ele escreveu SOS no chão com toalha. Nossa. E aí, Demais. a gente conseguiu pousar. Foi treinado para isso lá atrás. A gente conseguiu pousar, conseguiu reverter a parada da criança, levou essa criança para o hospital e ela saiu sem sequela. Que demais. Então, assim, é engraçado que assim, a gente conta e sente isso porque não é um trabalho tranquilo. Você sair da sua casa, você sair da sua casa para trabalhar, diferente a gente é médico, né? Claro. E assim, você pode trabalhar num hospital, você pode trabalhar numa clínica, você pode ter seu consultório. E quando o seu consultório é a rua, com sol, com chuva, com vento, às vezes você pega e fala assim, puxa, eu vou fazer isso e tal, e acontece uma coisa como essa, você fala, eu estou no lugar certo, é isso que eu quero fazer para mim. Então é uma coisa que é um diferencial para a gente, é muito gratificante. Ah, sem dúvida, essa é a parte mais incrível e quem está ali ouvindo essa história está também agradecendo muito, né, o tipo de entrega que você faz para as pessoas que precisam, né? Seja nesse SOS ou qualquer dia que tem 2 resgates simples, o seu empenho é o mesmo, né? Sim. A sua entrega é a mesma e é gigante. E claro, todo mundo vai sempre contar o que dá certo. Sim. Né? E a gente agradece quando dá certo para ter força para superar quando não dá. Porque tem vezes assim que não dá também. A gente faz assim. Parte da medicina, né? O médico é um pouco treinado também, como já tiveram alguns colegas aqui, que às vezes tem que dar notícias ruins para a família. E o mais importante é que o serviço é de uma excelência a maior possível, né? Sim. A maior possível. Todos os excelentes, bem treinados. O piloto e o copiloto também tem essa aula que, como você falou, você tem a aula de pilotagem, a certificação, desculpa. É um curso para poder voar. Então, assim, e o copiloto e o piloto, eles têm também alguma noção? Ou eles são não são da área de saúde? Veja bem, é muito interessante isso. Porque para que você não parecer um inútil na cena, como você falou. Para que o médico possa tripular a aeronave, a polícia obriga você a fazer curso. Isso. A certificação dos pilotos é extremamente rigorosa. Sem dúvida. Então, assim, todos eles são oficiais da Polícia Militar. Aí eles fazem o curso de piloto privado. Depois eles fazem o curso de piloto comercial. Aí depois eles vão pegar a proficiência como copiloto da aeronave. Tá? Eu não quero falar errado, mas eu acho que entre 50 e 100 horas, um piloto de helicóptero já pode até dar aula em escola privada. Mas dentro da polícia, ele tem que ter pelo menos 500 horas para ser comandante de aeronave. Aí depois que ele tem 500 horas, ele vai fazer uma outra certificação da própria polícia, para daí ele poder ser comandante de aeronave. Então, quando fala em comandante, é o piloto da aeronave. É o piloto da aeronave. Do helicóptero, só para quem está lá. Então, ele tem que ter várias, ele passa por vários estágios de formação dentro da polícia, dentro do comando de aviação, para poder ser o piloto da aeronave, comandante da aeronave. Tudo na polícia é rigoroso e bem feito, né? Incluindo, então, isso que a gente acaba de ouvir aqui nesse... Não, e assim, isso também dá muita tranquilidade pra gente, porque assim, quando a gente fala do sucesso, é muito interessante, porque assim, eu tô aqui contando uma operação de sucesso, e aí eu tenho um enfermeiro bom do meu lado,
Eu tenho um piloto e um copiloto que deixa a gente chegar de uma forma segura. Tem um mecânico de aeronave que dá tranquilidade para a gente voar. Tá? Torre. Tem um médico que está na central que falou, putz, essa ocorrência pode ser grave, eu vou mandar uma aeronave lá. Então, é toda uma rede que funciona corretamente para a gente chegar no final e contar uma história de sucesso. Então, é muita gente trabalhando para que as coisas deem certo, ou pelo menos para que a gente possa oferecer o melhor para o acidentado ou para alguém que está lá, de repente, no pior momento da sua vida, né? Que é o momento aí de um acidente ou o momento de uma lesão grave. Quando o Datena fala o comandante Amilcar, o médico, então... Hamilton. Hamilton, perdão, é Hamilton, né? O Dr. Mário tá lá com ele? Como é que é? O Não, comandante Hamilton. Ele tá O comandante filmando Hamilton, o ele Dr. tá Mário filmando. na outra aeronave. Tá verdade. O Hamilton Então, assim, O comandante Hamilton é da privada, né? Da o helicóptero. comandante Hamilton, ele é o... É da empresa, da Record, né? Da Record, Eu não sei qual ou da agora. Bandeirantes. Isso. Na verdade, você tem aí a Record e a Bandeirantes que ficam aí Caçando- no final da caçando tarde, caciça. eles estão sempre... Caçando ocorrências. Isso. E aí, eles pegam ocorrência tanto policial, como as ocorrências de resgate, evidentemente, porque isso tem o lado realmente de olhar, e eu acho que é interessante até a gente frisar algumas coisas, né? Então, aproveitando a oportunidade que eu tô aqui, Claro. mas assim, a gente tem que enxergar muitas vezes a experiência do outro para prevenir a nossa vida. Sem dúvida. Então, eu costumo olhar isso e até passo isso na faculdade, eu passo nos ambientes que eu estou. Muitas das ocorrências que a gente vai são completamente preveníveis. Tem o acidente do acaso, mas tem muita coisa prevenível. Então, às vezes a gente olhar para o que aconteceu com o outro e tentar tirar um aprendizado, porque olhar todo mundo vai olhar, todo mundo é curioso o suficiente para saber o que aconteceu. Então, se você está andando, se eu sair daqui agora e ver alguém atropelado, a primeira coisa que a gente vai ver é dar uma olhadinha o que aconteceu, tá? Então, essa curiosidade tem que se voltar diante da gente como forma de prevenção. Então, Aprendizado. um aprendizado, tá? Então, há uns 2 meses atrás, eu atendi um moço de 20 anos que colocou um trampolim na beira da piscina para pular na piscina. Quem nunca pulou na piscina? Quem nunca deu um mortal? Parece bom. Tá? Só que ele caiu de cabeça. É igual os quadriciclos. Parecia bom. Ele caiu de cabeça. Ele caiu de cabeça, bateu a cabeça no fundo da piscina. Os amigos dele acharam que ele estava brincando de fazer a apneia lá no fundo. Quando viram que ele não saíram, tiraram ele. Ele estava tetraplégico. Tá? E aí, mais uma vez, olha só, o bombeiro que estava lá andou 20 minutos numa estrada de terra para chegar. Falou, esse cara deve ter uma lesão medular. Pediu a aeronave, nós fomos buscar ele perto de Sorocaba, trouxemos para São Paulo. Tetraplégico. Tá? Isso é incrível, né? E assim, um cara jovem, ígido, numa festa com os amigos, pulando na piscina. Trampolim todo mundo tem. Hoje o mais comum compra lá em qualquer loja de esporte um trampolim redondinho para pular. É confortável, as crianças vão gostar. A criança se diferencia, ele se torna melhor quando ele dá um mortal. E é muito legal enquanto ele não morre. Mas se chama mortal, é porque algo pode dar errado. Não, isso é incrível. As pessoas, a gente ouve isso, todo mundo, a gente como médico viu e ouviu muito, Sim. óbvio. Mas o que me deixa realmente chateado, Moisés e Mário, né? A gente sabe de todas as histórias de salto em águas rasas, de cabeça, que terminam mal. Tem histórias graves, histórias de pessoas famosas, né? De globais, como... alguns que têm livros, etc. E as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Né? Então, se você... Não vai dar para proibir ninguém, assim, para pessoas em geral, de saltarem. Ok, razoável. Né? Razoável, mas a partir de uma certa idade a gente sabe que nem saltar deve. Mas vamos consciência de que algo pode dar errado. Isso, mesmo... Né? Agora, se você vai saltar, pelo menos confira a profundidade daquela água. Tenha certeza absoluta que não tem como você... ter uma lesão na sua cabeça, naquele fundo, ou numa pedra. Ou até na borda. Na borda, exatamente. Ou também não precisa ser no salto na piscina. Isso pode acontecer mesmo num trampolim de festa de criança. Sim. Que não tem nem água, só aqueles saltos. Lago, água Tudo. natural. Pode ser uma pedra. A cabeça, ela é frágil. Sim. O ser humano já é frágil, né? Aí, quando ele vai para a cabeça, aí fica mais frágil ainda.
Então tem o crânio protegendo aí, tem o cérebro, né, as estruturas principais, mas ele pode se fraturar também, ou mesmo sem fraturar, sofrer uma atração tão grande que corte a sua medula, vamos traduzir aqui assim, vai? Sim, mas E é irreversível. é importante a gente frisar, porque assim, são coisas muito simples do Muito dia a dia, óbvias. mas É que possível. acabam ceifando vidas de pessoas jovens, ou independente de ser jovem ou não, é uma consequência pro resto da vida. Isso, e não ceifa só a vida dela. Sim. Ceifa a vida de todas as pessoas em volta. Sim. Uma vai ceifar a vida, uma bobagem dessa, não é para. Não estamos falando aqui em não se divertir, não é isso, né? Tem que Então. lembrar que a gente não está querendo ser aqui o advogado do diabo. Mas, poxa vida, toma todos os cuidados com a tua família, com você mesmo, com os teus filhos. Vai fazer algum tipo de situação dessa? Tome todas as precauções para que seja feito de maneira adequada. Né? Não dá para você pegar um parque de diversão no meio do interior, você vê que está tudo enferrujado, né? Os parafusos soltando, e você está insistindo em ter aquela experiência. Não dá, tem que saber que tem risco. Você tem que saber que as coisas podem acontecer. Isso, é importante. A grande questão é saber, as coisas podem acontecer. Sim, muito. Então, eu acho que o alerta de que alguma coisa pode acontecer é importante. Então, não é para você ter medo de tudo, como ele está Isso, falando, não mas é, assim, é você pensar que alguma coisa pode acontecer, alguma coisa pode dar errado. Então, isso eu acho que é muito importante, eu acho que é um aprendizado, É é fundamental. uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, e outra coisa que eu ia aproveitar aqui também o espaço, Claro. até hoje existe trote, tá? Então, vocês podem não acreditar em mim. Isso. Vocês não acreditam. A gente combinou, né? Não. A gente não acredita, sim, mas existe, tá? Trote de ligar pra polícia falando que De teve ligar acidente, para polícia, né? ligar para o bombeiro, ainda existe, tá? Então, é uma prática que, infelizmente, boa. ainda Excelente existe. esse assunto. E eu acho que, assim, a viatura que sai para atender uma ocorrência fake, ela deixa de atender uma ocorrência real. Na verdade, quem está passando um trote está praticamente causando uma vítima. Pode estar matando Pode alguém. estar matando alguém. Você Tá. aí de casa, espalhe essa informação. Não passe em trote para a polícia nem para corpo de bombeiros. E Em nem pro hipótese SAMU, alguma. pra ninguém. Não tem graça nenhuma, porque poderia ser um parente seu, Sim. um filho, um irmão. Deixando que de ser está atendido. Deixando de ser atendido. Está precisando daquela viatura. E mesmo que não seja naquele momento, já gastou orçamento naquela saída e certamente alguém ficou sem. Alguém vai ficar sem. Independente de naquele momento não ter outra, isso não dá para pensar em 2023 temos uma situação dessa. mas Teve campanha do governo um tempo atrás. recentemente tem e ela volta, porque isso, acredite, isso é comum. Então, existe bastante. E assim, eu acho que é importante sempre que a gente tem oportunidade de falar e de orientar, porque é como a gente está falando aqui. A partir do momento que você vai atender uma ocorrência fake, você desloca os recursos para atender uma ocorrência fake, alguém pode ficar sem. E tem adultos também que chegam a passar trote, porque quando é criança dá para. Não é que seja. É perdoável, Puxar a orelha do pai, né? mas. Mas assim, exatamente. é crime, né? Então, mas, crime. mas tem adulto também fazendo trote. Porque a criança, acho que o colega lá do outro lado do Copom, do bombeiro, consegue discernir, Sim, às mas vezes, pelo menos, tem. mas às vezes vai a ocorrência e sai a viatura. Às vezes sai. Mesmo sendo uma criança, né? E às vezes a criança é incontrolável, está sozinha em casa. Sim, o erro dos pais que serão talvez punidos até pela lei. Mas sai. Então é A crime. viatura chega a E é sair. crime, então. É crime. Então excelente a nossa informação aqui. Nem pense em passar trote, que não faz nenhum sentido, né? Doutor Mário, dos acidentes que... Mais um recado que a gente pode dar para pessoa de casa, para você de casa. Situações a serem evitadas, dos principais. A gente falou de pulo na piscina. Quais um panorama geral trânsito. do trânsito, isso? Trânsito pensar, atravessar a rua, né? A questão batida, né? De beber. Então, se beber não dirige. Atravessar a rua na faixa. Velocidade, tá? Então, principalmente se a gente pensar nas grandes avenidas, nas rodovias, então, o excesso de velocidade. A gente tem que pensar que a indústria automobilística cria carros cada vez mais velozes e cada vez mais potentes. E todos nós, eu acho que é nosso essa coisa de você querer ter um carro cada vez melhor, e um carro cada vez mais potente, e um carro que corra cada vez mais, até porque a velocidade apaixona qualquer um. Mas antes de pensar isso, a gente tem que pensar que
o mesmo carro que pode te dar emoções, ele pode te matar. Sem dúvida. Né? Então, o carro, ele É uma muito arma, bom, é uma arma. ele é muito bom, ele te ajuda muito, ele pode sim te trazer prazer, mas você pode pensar que ele pode te matar. Os principais acidentes são automobilísticos, Você moto tem também deve ser. moto, é muito... Moto, na verdade, assim, existe a questão da imprudência, da própria velocidade, então tem muito acidente de moto também, e aí muda um pouco, né? Então, o acidente de moto com maior mortalidade é dentro da cidade. Tanto é que você tem, na 23 de maio, uma faixa exclusiva para uma faixa azul, Sim, que é uma recente. faixa Sim. exclusiva. Que Você parece que tem, está um ano sem acidente, né? Por causa da Isso. faixa. Então, Agora foi é feita uma uma faixa. Eu não sabia disso. e aí agora, Zero acidente, zero. e agora, inclusive, Estão você expandindo tem... para Eles Bandeirantes, estão né? expandindo, mas você tem, inclusive, uma recomendação também para o motoqueiro para que ele permita que o carro mude de faixa, né? Porque senão eles estão achando que a faixa é exclusiva, e não é uma faixa exclusiva, é uma faixa prioritária. Além disso, você tem, então, a questão da velocidade, a questão da imprudência, e, claro, tem justificativas, e se justifica de repente, fala que ele ganha por entrega, por tempo, ele tem que ser rápido, tudo, mas isso não pode ser o suficiente para Superar ele o se risco, acidentar o e valor morrer, da vida, né? né? Claro. Então, o motoqueiro, ele é um cliente potencial do resgate. Tá. E lembrando também que a gente está no Brasil, guardadas, assim, não estamos aqui para criticar nem julgar, mas é bem diferente, né? Porque as propagandas entram na cabeça das pessoas com essas questões, desde que eu sou pequeno, a gente ouve falar das autobahns na Alemanha, das empresas das de alta velocidade, algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer pessoalmente, ok. Mas aqui é outra realidade. As coisas melhoraram muito, né? Eu me lembro, eu sou do Sim. interior, então eu usava muito a Castelo Branco. Hoje é maravilhosa, né? As estradas são cada vez melhores e os carros são cada vez mais rápidos. Mas mesmo assim, Mais mesmo potentes, assim, são mais seguros, tá? Então, Sim. eu acho que é legal a gente considerar que com a reforma do Código de Trânsito de 2014, né, o cinto de segurança obrigatório de 3 pontos para todos os veículos, airbag, encosto de cabeça, airbag, então, ABS, quer dizer, tudo isso, Vai ajudando. foi ajudando a diminuir a mortalidade, evidentemente. Então, a gente chegou a atender, por exemplo, vítima presa na ferragem de um Opala, tá? Que era um veículo com uma condição de engenharia completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a engenharia faz com que a maior parte do carro absorva o impacto, o carro se destrói inteiro, mas tenta ao máximo preservar a célula de sobrevivência, que é justamente o como se fosse cockpit, quem está né, da dentro, Fórmula 1. né? Mas ainda assim, isso não te dá direito de querer extrapolar todos os limites e se arriscar demais. Não, então é isso que eu ia falar. E a gente está num lugar onde a gente tem algumas estradas de excelência, algumas vias de excelência, mas a realidade é que às vezes uma chuva a mais... há pouco tempo atrás, uns 40 dias atrás, eu indo para o interior também, uma pista inteira da Castelo desabou com a chuva. Né? E de madrugada. Fez um trânsito lá que era para chegar em 40 minutos, durou 5 horas. E isso pode acontecer em qualquer lugar, buracos, né? É diferente, o país é diferente, não tem os mesmos recursos que grandes países, né? Tem um monte de coisa boa, mas também não dá para você pensar que você está... Pode ter um recurso, mas não tenha o investimento, às vezes. Também, outro viés. mas isso dá mais uns 125 podcasts. 6 anos de podcast. Sim. Então, mas tem que lembrar isso, né? A mesma coisa na cidade, né? A gente trabalha na Paulista, no caso, né? Estamos aqui próximos também da Paulista. Tem buracos na Alameda Santos que eu vejo eu caio nele há 6 meses. Sim. Na maior cidade do Brasil. Desculpa. A segunda maior cidade do mundo, que é São Paulo, em número de habitantes. Às vezes é passado pela Tóquio, a cidade do México, né? Por exemplo, que hoje acho que a cidade do México é maior em número de habitantes e tem buraco na avenida principal. Então, isso tem que ser considerado. Um motoqueiro, por exemplo, buraco é o suficiente. Isso que eu ia falar. Quer dizer, você dá. passa de carro, você reclama que o buraco está lá. O motoqueiro, se ele ficar desatento, ele vai cair nele, ele vai se machucar. E o pedestre também. E aí você vê também que... Isso a gente já falou aqui com o Dr. Paulo Saldiva, quando ele esteve por aqui, porque não sei se você se lembra que ele é um grande defensor das bicicletas, dessas causas, e que o trânsito tem que ser aí amigável, né? Aqui é difícil.
Aqui, a minha impressão, desculpa, não sei se vocês concordam ou não, o cidadão que está dirigindo, na cabeça dele é como se ele estivesse sempre numa corrida. Isso acontece em vias importantes, como na Rebouças, ou na Faria Lima, ou na própria Paulista. E isso eu não vejo em lugares desenvolvidos no mundo. É que, na verdade, em geral, as pessoas andam com cuidado, respeitam a bike, o pedestre e outros tipos de transporte. Que também moto é uma coisa, uma jabuticaba brasileira. Tem poucos países, né? Não, mas essa quantidade. A sua observação é ótima, porque quando a gente fala de um trânsito amigável, tá? A gente tem que pensar numa coexistência entre os atores. Claro. Tá? Então, você não pode ter um cheio de direitos, nem outro cheio de direitos. Sim. O carro se torna cheio de direitos porque ele é grande e o motorista está protegido. Mas o motoqueiro se torna cheio de direitos por N outros motivos, e o da bicicleta por N outros motivos, e o pedestre por N... Quer dizer, então, na verdade, existe uma coisa cultural que dificulta a coexistência entre os atores. Sim. Então, eu acho que isso realmente, assim, é um esforço cultural. Tem espaço para todo mundo? Tem. Deveria ter. Tá? Ou deveria ter. Tá? Mas eu acho que isso é uma coisa cultural. Eu confesso, eu pego a Marginal todos os dias, devido à localidade onde moro. Quando eu vejo pessoas na Marginal, dias úteis, né, e dias não úteis também, mas em geral, estou falando de dias úteis, andando na Marginal de bike, competindo com caminhões, carros, ônibus. Loucura, né? Eu não consigo acreditar. E quando você vê o vendedor no meio da Marginal vendendo pipoquinha? É tenso também, mas aí, olha, vamos... Quer dizer, eu me Pelo assusto. menos o trânsito está bem parado. mas não esse- é tranquilo para mim, porque o trânsito está parado para os carros, mas os Moto motoqueiros não. estão vindo porque eles passam. E eles entendem que a faixa entre os carros virou o corredor. Tá? E eles entendem que aquela faixa é deles. E aí eles podem se deparar com o vendedor. Hoje você tem muito vendedor atropelado. Tanto que isso diminuiu porque na pista expressa não pode mais andar moto na marginal. Marginal só anda na pista, moto na marginal só anda na pista local. Tá? Na Mas pista antes, expressa de nenhuma Marginal pode mais moto? não pode mais moto. Ah, sim, tá. Tá? Mas continua. Não, moto não tem. É que assim, na Marginal Pinheiros, em algumas áreas, não tem faixa local. Ok, é verdade. Agora, sim, na Marginal Tietê, que você tem pista local em toda a Verdade. Marginal, na pista expressa você não pode andar de moto. Isso, É é restrição. isso é uma coisa dentro das Isso coisas também que fez uma grande quem diferença. estava criticando de buracos e manutenção, etc. Porém, eu aí também, não sei se é uma impressão minha, vocês também podem discutir sobre isso, nós podemos discutir. A legislação de trânsito, eu acho que funciona bem aqui. A legislação, daquilo que conseguiu se conquistar. Então, experimenta você andar fora e você vai levar uma multa. Não, e o pessoal da Abramet, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, eles estudam bastante e eles são bastante atuantes. Então, Sim. muitos estudos deles se refletem em diminuição da mortalidade. Eles são atuantes, é um grupo bastante atuante e é ouvido, felizmente, né? Sim, entidade séria que produz bastante Exatamente. ciência e transforma em prática, né? Então a questão é evoluída. Acho que a grande questão é cultural mesmo. Porque você de carro, se você andar a 55 por hora, você vai chegar. E se você andasse a 80 ou 70, a diferença do tempo que você vai chegar não vai mudar nada na sua vida. E pode mudar completamente a vida daquela pessoa que você acabou vitimando e mais aquelas 19 ao redor dela. Né? Então, aqueles 3 minutos que você ganha não fazem nenhum sentido, né? Porque a segurança é muito mais importante. E a tua própria vida em risco e a dos outros. É muito complexo. Sim. Isso, né? É muito complexo. E demora muito para mudar. Não é da noite para o dia. Melhorou um pouco. Melhorou um sem pouco. dúvida. Na sua visão, Eu acho que melhorou um muitas pouco? coisas, normas, regras estão melhorando, cuidado das pessoas melhorando, a própria consciência das pessoas melhorando, tá? Então, Que é o ponto-chave. Aí que tá, o comportamento das pessoas, a consciência das pessoas está mudando. Então, eu acho que isso é importante e tem que frisar. Dar parabéns pro povo que está mudando, então isso é importante. Através tá? do quê? Informação. Como Claro, aqui nós isso eu estamos falei dando. Assim, estão mudando, está melhorando, diminui a mortalidade. Quando eu entrei no resgate, toda semana, eu dava plantão de sábado, né? Quando eu entrei, e toda semana a gente atendia uma ocorrência grave com vítima presa na ferragem. E hoje eu posso dizer para você que esse ano eu ainda não atendi uma vítima presa nas ferragens. Tá? Caramba. Então, assim, claro, o carro é mais seguro, tem a consciência das pessoas, tem fiscalização, tem as leis. Então, isso evidentemente está mudando a postura das pessoas e o reflexo disso é uma diminuição de mortalidade.
Exatamente. Que, na verdade, o que é importante é o aprendizado e a educação. Eu só também, mais uma pergunta. A gente teve aqui com uma colega também da área de saúde, que não foi ao ar ainda, que falou sobre só para a gente fazer um paralelo, sobre a Lei Lucas, né? Que são aquelas questões. Foi uma enfermeira extremamente gabaritada que esteve conosco. Nas escolas não existe ainda, por exemplo. A Lei Lucas virou uma lei, né, que onde os colaboradores, os envolvidos devem treinar para atendimentos desse tipo de ocorrências nas escolas. De trânsito, tem alguma lei para as escolas? Você conhece? Não, mas ótima pergunta. Tem algumas coisas de iniciação do trânsito na escola, mas é alguma coisa que... É embrionário, né? Não tem, nada oficial não ainda. tem um projeto ou uma lei, porque a Lei Lucas realmente tem uma questão interessante que foi, através da comoção da sociedade, tá? Criou-se uma lei, quer dizer, viu-se a necessidade, criou-se uma lei e ela se tornou extremamente aplicável. Então, hoje, todas as escolas têm realmente esse treinamento obrigatoriamente, tá? Agora, o problema do trânsito é um problema que muitas vezes acho que em algum momento a gente acostumou. Ele não desperta mais essa comoção que faz com que as pessoas tenham a necessidade ou sintam a obrigação de uma manobra imediata. Isso é péssimo. Né? Mas eu acho que é uma coisa que deve, com o tempo, mudar. Mas, por outro lado, a gente vê que no dia a dia as coisas estão melhorando. Né? Ou pela própria consciência das pessoas, que é a mudança de hábitos, ou pela fiscalização. Tá? Então, eu saí do Tatuapé para cá e durante o dia e tinha comando na rua. Então tinha comando na rua. Talvez não era para ver a lei seca, mas estava lá vendo moto, documento, o carro, pneu, então, farol. E apesar de parecer ruim, mas é para salvar a sua vida. Sim. É para salvar a sua vida, a vida do seu filho, da sua filha. A realidade é essa. Evidente. Porque quando a gente é muito jovem, quando a gente é mais jovem, a gente fica... Você vê um comando, você fica mais bravo do que... Fica mais incomodado, vamos dizer assim, do que falando, nossa, que legal. Olha as pessoas... Olha que legal quem deve cuidar da gente de alguma forma agindo. Então é exatamente isso. A gente não tem que ficar incomodado. Aí eles estão ali para que as pessoas todas andem corretamente e salvem a vida de todo mundo. E então a gente uma manobra de prevenção. Que é o mais importante. Também é uma manobra de prevenção. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que quando a gente se propõe a falar, como a gente veio aqui para falar de resgate aéreo, ou veio falar de resgate, a gente tem que lembrar que mesmo que a pessoa seja resgatada da melhor forma possível e vá para o melhor hospital de todos, sempre haverá algum tipo de sequela. Seja uma sequela física, uma sequela emocional, uma sequela financeira, uma sequela para a família. Então, a única forma que a gente tem de não ter sequela nenhuma é prevenir que o acidente aconteça. Então, eu acho que a maior forma ou a mais efetiva é sempre a prevenção. Perfeito. Moisés, aprendeu bastante demais. Você que está aí, espero que você tenha aprendido bastante. Então, veja como é importante a informação. Compartilhe o Líder Medcast com quem você ama, gosta, da sua família, amigos, e tenha certeza que essas pessoas farão bom uso. Grande Mário, muito obrigado. Palavras finais. O que você acha que vão ser os próximos anos, aí, os próximos tempos aí, do seu trabalho ou da comunidade? Né? O que você deixa aí de mensagem para aquele colega que está lá nos ouvindo? Ali primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi extremamente proveitoso, muito bom. Agradeço, Sidney, Moisés, muito obrigado. Tá? É uma grande oportunidade de falar do trabalho que a gente faz e poder passar para quem está lá do outro lado informações importantes e dar, às vezes, toques de coisas que acontecem no dia a dia que pode, de alguma forma, mudar a forma dele ver as coisas ou até que ele possa se prevenir e saber que alguma coisa pode acontecer. Tá? Para terminar, eu acho que a gente falou muito de aeromédico, a proposta seria muito falar de aeromédico, então nós falamos muito de resgate, falamos um pouquinho de resgate aeromédico com vocês. Transporte aeromédico é uma coisa completamente diferente, tá? Então, transporte aeromédico é tirar um doente grave de um hospital e levar para outro. Então, é uma outra equipe, é uma outra formação, é um trabalho um pouquinho diferente, tá? Provavelmente a gente pode conversar um dia sobre isso. Sem dúvida. Uma próxima oportunidade. Sem dúvida. E o resgate aeromédico, como faz para trabalhar com a gente? Então, tem um concurso público do Grau, somos todos médicos concursados do Estado, tá? Então, médicos do Grau, geralmente cirurgião, anestesista, terapia intensiva, emergencista,
são os médicos que acabam entrando, fazem os cursos, começam a trabalhar com a gente, e aí, com o tempo, podem chegar aí a ser tripulantes da aeronave também. Perfeito, Mário. Muito Tá obrigado. bom? Eu, em nome do Líder Medcast, em nosso nome, agradecemos muito a sua existência e você também agradeça, porque provavelmente já atuou e irá atuar na salvação e na manutenção da vida dessa família, desse ser. Obrigado. Sorte das pessoas que te encontram nesse momento e que possam dar continuidade da melhor maneira possível para a vida. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, doutores. Obrigado. Até semana que vem, gente. Obrigado. Compartilhe e se inscreva no canal para que a gente possa continuar aqui cumprindo o nosso propósito. Fiquem bem. Até semana que vem. Obrigado.